Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo para vocês algumas práticas com operações de matrizes com o auxílio do GeoGebra, né? Então, utilizar ali um software gráfico, né, uma calculadora gráfica gratuita, para que você possa estar utilizando aí no seu dia a dia para a resolução de alguns problemas envolvendo matrizes. Pessoal, então, primeiramente, né, vamos abrir aqui o nosso navegador. Eu já deixei aberto aqui para a gente uma prática para a gente estar fazendo, mas você vai ter acesso então ao GeoGebra fazendo o seguinte, tá? A gente vai digitar aqui no campo de busca www.gebra.org, tá? No meu já está aparecendo ali Graphing, que eu estava utilizando a calculadora gráfica recentemente. Você vai ser dirigido então para essa página do GeoGebra, no qual você pode aí iniciar, né, o uso de calculadoras, né, aplicativos. Você tem aqui a opção, né, de fazer download, baixar o aplicativo do GeoGebra, tanto no seu computador quanto no celular. É uma ferramenta muito interessante, lembrando que ela é gratuita. Ou você pode rodar o GeoGebra no seu próprio navegador. Isso é uma grande vantagem, então, que nós temos. Então, aqui você tem alguns, né, poderosos aplicativos, né, calculadora 3D, calculadora em formato CAS, parte de geometria. Você tem aqui calculadora gráfica, científica, né, o GeoGebra clássico, né, o GeoGebra on Tests, e mais ali várias atividades, né, tarefas que você pode estar utilizando, né, materiais para estudo, que está disponível aqui no site do GeoGebra. Bom, no caso, a gente vai estar utilizando o GeoGebra clássico, ok? Então, eu vou clicar aqui, eu vou ser direcionado, então, para o GeoGebra clássico, né? Ele apresenta aqui, né, recuperar algumas informações ou apagar, no caso, eu vou clicar em apagar, e ele vai me dar todas as ferramentas disponíveis aqui de geometria. Eu tenho aqui, então, o campo, né, para também fazer a digitação de alguns elementos, expressões, dar entrada em matrizes, vetores, que serão utilizados aí no nosso sistema. Tá? Mas, bom, vamos lá para a nossa atividade, na qual a gente vai estar utilizando, então, a questão do GeoGebra para matrizes. Eu coloquei aqui algumas situações para a gente descrever. E, inicialmente, eu preciso fazer, então, a inserção da matriz no GeoGebra, né? Como que ele vai entender essa matriz. Bom, pessoal, o GeoGebra, assim como a maioria dos softwares, entende a matriz, né? A gente entende a matriz sendo uma tabela, né, organizacional, e ele entende a matriz como sendo uma lista de uma lista. Né? Quem está acostumado com a parte computacional sabe ali o array, né, que você vai definir uma lista, só que você vai fazer uma lista com listas dentro, né, e ele vai criar então essa sequência de listas. Tá? No próprio Python também é dessa forma que é criado um sistema matricial. Tá? Então, como que a gente vai fazer essa entrada dessa matriz? Né? Aqui no caso eu tenho uma matriz A, tenho uma matriz B, aqui depois eu tenho mais duas matrizes para a gente brincar um pouquinho. Bom, inicialmente então eu vou colocar aqui A, né? Definir então a matriz A. Essa matriz A ela vai ser igual, perfeito? Igual ao quê? A uma lista. Tá? Como que eu vou definir essa lista? Eu vou usar aqui os colchetes. Tá? Então ele vai ter uma lista. Então aqui dentro vai ter uma lista, né, com valores. Só que na verdade o que eu vou ter que colocar? Uma lista, né, dentro dessa lista, ou na verdade algumas listas. O que eu quero dizer? Essa primeira linha da matriz aqui, ela é uma lista com dois valores, né? A segunda linha é uma outra lista com dois valores e a terceira linha é uma outra lista com dois valores. Então, tecnicamente, a gente vai fazer isso aqui, né? Lista linha 1 da matriz, né? Por exemplo, linha 1, tá? Eu coloco uma vírgula, eu vou criar uma outra linha, que seria a linha 2, tá? A lista que contém os valores da linha 2. Aqui só não posso colocar o ponto, tem que ser a vírgula, ok? E uma terceira lista, nesse caso, que seria referente à linha 3. Isso está acontecendo porque a nossa matriz ela é uma matriz que contém 3 linhas e 2 colunas. Tá? Eu estou montando aqui o aspecto geral de como nós faríamos. Então, linha 1, linha 2, linha 3, se eu tivesse mais linhas, daí teria mais uma lista para linha 4, linha 5, linha 6,
e assim sucessivamente até eu chegasse na última linha da minha matriz. Bom, então a linha 1, quem são, né, a linha 1 nesse caso? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Que eu coloquei linha 1, mas na verdade a linha 1 ela é formada por quais elementos? Tá? Quais são as entradas da linha 1? É o 2, tá? É o 2 e o 5. Então eu vou colocar 2,5. Ele vai entender então que essa primeira lista é formada por esses dois valores, formando aqui a nossa coluna. A linha 2, ela é formada então por tá? Menos 1,0. Ok? Menos 1 e 0. E a linha 3, né, vai ser então formada pela lista na qual nós temos aqui o 4 e o menos 2 para nossa matriz A. O 4, menos 2. Tenho aqui então a lista, né, que é a matriz A, formada por 3 listas que são as linhas dessa nossa matriz. Então, se a gente der um Enter, ele vai formar aqui para nós a matriz A. Bonitinha, igualzinha nós temos aqui. Legal? Vamos repetir o mesmo processo para matriz B. Então, vou colocar aqui B igual, vou abrir aqui a lista. A minha primeira lista, que tem dentro da lista B, é 5 e menos 2. Tá? Então, 5, menos 2, vírgula. Vou para a segunda linha da minha matriz, ela é menos 4. Esqueci aqui de abrir a lista, né? Então, abre a lista. Nós temos ali, então, menos 4,8. E a terceira linha, a nossa terceira lista, ela é formada por 3 e 4. Certo? Vou dar o Enter. Temos aqui, então, a nossa matriz B. Ok? Bacana? Temos a nossa matriz A e a matriz B. Nesse primeiro exercício aqui, ele fala, olha, determine matriz C sendo A mais B. Bom, o que eu posso pedir agora para o GeoGebra? Né? Eu posso dizer para ele que a C ela vai ser igual à matriz A somada à matriz B. Automaticamente ele vai entender, né? Já que eu consegui inserir nele essas duas matrizes, eu tenho que a soma ou a resultante dessas duas matrizes é a matriz 7, 3, menos 5, 8 e 7, 2. Não, 2 mais 5, 7, 8. 5 menos 2, 3. Menos 1 com menos 4, menos 5. 0 com 8 dá 8. 2 com 3 são... 4 com 3 são 7. E menos 2 com 4 são 2. Ele fez a soma dessas duas matrizes. Perfeito? Também poderia fazer aqui a diferença delas, né? Então, se eu fizer A menos B, ele também me resulta na matriz C, dada por operação entre elas. Ok? Tem mais coisas, professor, que o nosso GeoGebra faz? Tem muita coisa, né? Eu poderia aqui, por exemplo, escrever matriz transposta. Lembra ali que nós temos a matriz transposta. Então, eu poderia vir aqui, ó, matriz, eu escrevo, vou colocar aqui, só para a gente entender, D vai receber a matriz, aqui, ó, transposta, então eu vou colocar aqui, ó, transposta, matriz transposta de quem? Né? Então vamos colocar, eu quero a matriz transposta de A. Então indico ali que eu quero a matriz transposta de A e ele gerou a transposição da matriz A. Legal? Também poderia então dizer aqui uma matriz C vai ser igual a matriz transposta, tá? Matriz transposta da matriz B, por exemplo. Tá? Então venho aqui, troco a nossa matriz genérica aqui, matriz B, ele também gera a transposição. Legal? Ele também faz aqui as matrizes transpostas. Bom, o que mais a gente poderia fazer aqui? Poderia tentar fazer o produto entre as duas matrizes. Escalar. O que seria o produto escalar? Eu quero fazer 3 vezes, né? Então 3 vezes, asterisco, a matriz A. Ele vai me retornar qual é essa matriz, no caso, a matriz A multiplicada por 3. Ou mesmo, eu poderia, então, fazer aqui 2 vezes a matriz, ou melhor, vamos colocar aqui, meio, tá? Vezes a matriz B. E ele vai me retornar quem é essa matriz, né? A matriz B multiplicada por meio. E eu poderia ir combinando operações, certo? Poderia fazer as combinações entre as operações.
Então, o GeoGebra ele ajuda bastante quanto a isso. E multiplicação de matrizes? Eu poderia vir e falar, olha, eu quero aqui uma matriz D igual a matriz A vezes a matriz B. Olha o que acontece, indefinido. Por que ele apresentou aqui indefinido? Porque nós temos aqui a matriz A sendo uma matriz de 3 linhas por 2 colunas, enquanto que a matriz B também é de 3 linhas por 2 colunas. Lembra que a gente precisa ter uma relação entre o número de colunas da primeira matriz e linhas da segunda matriz, né? Teria que ter 3 colunas aqui para multiplicar com essa matriz que tem 3 linhas. Como isso não acontece, ele não permite a multiplicação. Tá? Agora, vamos dizer que eu pegasse a transposta da B. Transposta, tá? Vou colocar aqui matriz transposta. Pegar a matriz transposta da B. Tá? Gerei aqui a matriz transposta. Será que agora dá para multiplicar A com B? Ó? A vezes, né? Vou colocar aqui uma matriz E igual a matriz A vezes a matriz D, que é a transposta da B. Note que ele fez o produto, né, entre a matriz A e a matriz D, que é a transposta da matriz B, resultando nessa matriz. Então, ele também faz produto entre matrizes, mostra se é possível ou não realizar. Perfeito? E como exemplo, né, desse produto, eu tinha deixado aqui, vamos inserir então duas novas matrizes, né? Vamos inserir aqui a matriz, vou chamar de matriz M. M vai ser então, vamos lá, como que insere matriz? Lista, de lista. Então, a primeira matriz que eu tenho aqui é a matriz 1, menos 2 e 8. Então, 1, vírgula, menos 2, vírgula, menos 8. Primeira linha. Segunda linha, ela vai receber, então, 0, vírgula, opa, 4, vírgula 0, vírgula 3. Então, tenho aqui a matriz M, a nossa primeira matriz, que é uma... E vou colocar aqui uma matriz N, que seria a nossa segunda matriz. Então, lista da primeira linha. Nossa primeira linha, 2,5. Próxima lista, segunda linha, menos 2. Terceira linha, a nossa lista, 3, menos 1. Perfeito? Note, então, que nós temos uma matriz 2 por 3, que é a matriz M, e uma matriz 3 por 2, que é a matriz N. E eu posso, então, realizar o produto entre essas duas matrizes, né? Então, a matriz, chamar aqui uma matriz K, só para dar um nome, a matriz K vai ser, então, o produto entre a matriz M vezes a matriz N. E nós temos aqui que a nossa matriz resultante desse produto é a matriz menos 18, 11, 17, 17. Tá? Legal, pessoal. Pega esse conteúdo, né? Pega alguns exercícios que vocês têm relacionado a matrizes e treina um pouquinho aí a utilização do GeoGebra, né? Uma ferramenta ótima e visual que consegue realizar várias operações para nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!